Boa noite. Boa noite. O presidente do Previ Mossoró, Paulo Linhares, é o nosso entrevistado de hoje. E o governo decide não financiar eventos em massa, públicos ou privados. O cenário político está no ar. Começando o nosso programa nesta quinta-feira, dia de TBT, quase sextou, no meio de uma pandemia. Lembrando aqui, já começando, lembrando para você, cuidado, a Omicron está aí. Você precisa se cuidar. Então, vamos falar hoje sobre o Previ Mossoró, Instituto de Previdência Municipal, e sobre o regime próprio de previdência dos servidores de Mossoró. Vai ter alteração e a gente vai conversar sobre este assunto com Paulo Linhares. Você certamente, que já é nosso telespectador há um certo tempo, conhece Paulo, que vai conversar com a gente no programa de hoje. Você pode participar, mandar sua mensagem através das nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram e também o WhatsApp 88028979. Fique à vontade para participar do programa de hoje com a gente. Boa noite, Ivanildo Prachetes. Boa noite, Carol Ribeiro. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político, ao vivo para toda Mossoró e mais 11 cidades que possuem os serviços da TCM. Carol, a gente começa já aqui desejando feliz aniversário para Carol Ribeiro. Cadê as palmas aí do Master, que hoje, Carol, disse na rádio, viu, o seu Paulo Linhares, que está completando a idade da loba, que até agora eu não sei que idade é essa. Tá aí, palmas para Carol. Obrigada, obrigada. Aí, tem até a buzina. Aí, gostei. Ribeiro. Muito obrigada, viu, Vanúvio? Obrigada pelos seus parabéns. Muito obrigada a todo mundo que já passou o dia mandando mensagem aí para mim. Tem muita gente que nos acompanha diariamente aqui, que já fez até ligação aqui para mim. Então, vamos seguindo aqui mais um ano, um ano eleitoral, inclusive, de muito trabalho, muita notícia. Espero permanecer com saúde para a gente continuar aqui nesta nossa missão de informar e sempre na companhia de você de casa e com o carinho que vocês sempre manifestam aqui pra gente. É bom demais trabalhar, né, Carol, no dia do aniversário. Vai ser um ano de muitos uivos aí pela frente. A gente... Vou não falar isso porque ele sempre tira férias no aniversário dele. Eu nunca posso desejar os parabéns a ele no ar, assim, pessoalmente. Sempre fica a mensagem que ele nem escuta, porque tá de férias. Mas tá certo. Um dia eu chego lá. Valeu, Carol. Felicidades, saúde e paz. E dinheiro no bolso. Gostei caiu aí. Espero que tenha caído aí. Pix aí, quem quiser, viu? Pode ir mandando. Muito bem. Vamos com a informação. Olha, devido à atual ocupação dos leitos de UTI Covid, o governo do Rio Grande do Norte decide aí promover, ou mesmo decidiu não mais promover ou patrocinar qualquer tipo de evento que gere aglomeração. Veja na reportagem. A decisão chega após o Ministério Público mover uma ação na Justiça para que o Estado inclua a suspensão de grandes eventos entre as medidas de controle sanitário. O governo do Rio Grande do Norte divulgou uma nota afirmando que os órgãos do Estado estão proibidos de promover ou mesmo patrocinar qualquer evento em massa, qualquer evento que venha fazer aglomeração. Isso devido à situação atual da pandemia da Covid-19, onde os leitos de UTI Covid aqui no estado já chegam aí a quase 80% da ocupação. Nesse momento, o Estado disse também que permanece em diálogo com os idealizadores, com cada ação, né, e segue disponível para patrocinar ou mesmo promover eventos em um outro momento, quando a segurança for possível ser oferecida à população. O que não é o caso para o momento de agora, devido à situação pandêmica que estamos vivendo. Atualmente, a taxa de ocupação de leitos críticos é de 72,6% no Rio Grande do Norte, sendo 73% na região metropolitana, 78,3% na região oeste e 53,3% no Seridó.
Pois é, justamente sobre isso que eu falei no início do programa, os números aumentando realmente. E aí muita gente diz, Vanúvio, o que eu mais escuto é: não, mas se der não vai ser grande coisa, tem vacina, todo mundo vacinado. Que bom, né? Que bom que a gente vê aí, inclusive, a taxa da letalidade da Covid-19 caindo aqui no nosso estado. Porque, justamente, pela vacina, os sintomas estão menos graves. Mas, de qualquer maneira, é um vírus perigoso, que continua circulando e para algumas pessoas, principalmente os não vacinados, os que não completaram o esquema vacinal completo e os idosos e as pessoas com comorbidades, pode ser realmente que o corpo não reaja da mesma forma. Pode ser que haja gravidade, que seja preocupante realmente. Então, o ideal é que a gente evite a circulação do vírus, faça a nossa parte, principalmente com a vacina, com o esquema vacinal completo e também tomando os cuidados de distanciamento social, uso de máscara e todo o restante dos protocolos que a gente já conhece. E agora a gente vai começar a nossa conversa com Paulo Linhares, presidente do Previ Mossoró, que está aqui com a gente. É um velho conhecido do cenário político aqui, já esteve muitas vezes aqui em análises políticas, inclusive. Hoje vem como presidente do Instituto de Previdência Municipal, porque vai haver alteração, uma adequação do regime próprio de previdência dos servidores aqui de Mossoró à reforma da Previdência. Boa noite, senhor Paulo. O que é que vai mudar? Muito boa noite, Carol. Boa noite, Vanúvio, telespectadores da TCM, do cenário político, população de Mossoró, sobretudo servidores do município de Mossoró. Na verdade, a gente sabe que, com o advento da emenda constitucional 103 de 2019, 12 de dezembro de 2019, o governo federal implantou uma reforma previdenciária. Na verdade, essas reformas, historicamente, sempre abrangeram todos os entes federativos. No entanto, por uma série de problemas entre o governo federal e os governadores, sobretudo, essa briga constante nos 3 anos, nos 3 anos do governo Bolsonaro tem sido uma tônica, uma desavença entre o governo federal e os governos estaduais. Pois bem, então findou que o governo Bolsonaro lançou a sua reforma da Previdência fora dos estados e municípios, pela primeira vez na história republicana. O governo federal fez a sua reforma, porém não podia deixar de balizar alguns pontos que deveriam ser seguidos pelos estados e municípios. Um desses pontos, por exemplo, é a questão da alíquota mínima que deve ser observada, sobretudo nos regimes próprios de previdência que não estão em situação financeira razoável, que tem déficit financeiro e atuarial. Essa emenda 103, que modificou a Constituição da República, obrigou a estados e municípios a implantar uma alíquota mínima de 14%. E foi isso exatamente que ocorreu. Essa alíquota mínima foi implantada no plano federal e foi imposta aos regimes próprios dos estados e municípios. Aqueles que mesmo que não fizeram a tal da reforma, obrigatoriamente têm que observar essa alíquota mínima de 14%. Por exemplo, no nosso caso, no caso de Mossoró, a nossa alíquota hoje, aliás, desde que o Previ foi fundado há 10 anos, é de 11%. Mas como toda Mossoró sabe, o Rio Grande do Norte sabe, nos 10 anos do Previ, lamentavelmente, o Previ foi mal gerido, se não, em alguns momentos, até saqueado. O Previ hoje deveria ter uma situação, a Previdência dos servidores do município de Mossoró deveria ter hoje uma situação confortável, deveria hoje ter um patrimônio líquido da ordem de quase 300 milhões de reais, mas os governos anteriores, sobretudo o governo Silveira e posteriormente o governo Rosalba, deixaram de verter a contribuição patronal, ou seja, aquela contribuição que o município paga ao regime próprio. Porque
Na verdade, os regimes próprios eles são mantidos pelo servidor, pelos servidores que são vinculados àquele sistema e pelos entes federativos. No caso de Mossoró, pelo município de Mossoró, composto pelo Poder Executivo e pela Câmara Municipal. Tanto os servidores, aliás, tanto a Câmara Municipal quanto, que é bem menor o valor, mas o município de Mossoró, esse valor é bem expressivo. Para que o telespectador tenha uma ideia mais ou menos da gravidade do que eu vou dizer, mensalmente, o município de Mossoró tem que pagar a previdência dos servidores do município, valores da ordem de R$2.200.000. Isso cada mês. Claro que os servidores também contribuem. Os servidores contribuem com cerca de R$1,5 milhão, mais ou menos, R$1,5 milhão de reais. Mas o município tem que pagar isto, não é? Cerca de R$2.200.000. E é uma coisa muito complicada. Em 48 meses do governo anterior, da doutora Rosalba Ciarline, somente 6 meses essa contribuição foi paga. Então, isso gerou uma situação muito difícil para o regime próprio, que no último ano houve uma recuperação, né? O prefeito Alisson Bezerra resolveu cumprir todas as obrigações do município, né? Enfim, pois não, Vanúvio. Vamos então fazer um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.